toda cirurgia, ela possui riscos, né? As pessoas acham, cirurgia plástica é que mais tem riscos. Não. Parto, cesárea, tem muito mais risco de complicação do que uma cirurgia plástica, né? A cirurgia tem que ser feita em ambiente seguro. Quando eu digo que tem algumas cirurgias que eu não faço, são porque tem tecnologias, por exemplo, para fazer uma face total, a gente faz por vídeo. Para balsas, eu tenho algumas, não digo limitações, mas umas ponderações de cirurgias que hoje, até o momento, por uma questão estrutural, eu opto por não operar, principalmente por segurança do paciente. A segurança do paciente está em primeiro lugar. Aí cirurgia por quê? Tirei uma foto, quero ficar parecido igual fulano, usei o filtro de fulano, fiquei bonito demais. Vamos entrar então na era das redes sociais, né? É um tema que eu tenho abordado um pouco nas minhas redes sociais, inclusive, que é isso também gerou um boom de busca de procedimentos cirúrgicos. Primeiro, quando a paciente, doutor, eu posso te mostrar uma foto? É muito comum. Eu posso mostrar uma foto de como eu quero minha mama? Mostrar a foto tá permitido. O que eu já te digo de antemão é que eu não vou te deixar com o resultado da foto, né? Eu vou te deixar com o seu melhor resultado. Existe a lipoaspiração, né? Um procedimento. E aí, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, 7 anos, houve o desenvolvimento da técnica de lipo HD. E antes de começarmos mais esse episódio do VitaliCast, quero relembrar aqui nossos patrocinadores, que é a Farmafórmula, a maior farmácia de manipulação do Brasil, Onherbal, suplementação para o corpo e alma, JP, gestão digital. Estamos aqui em mais um episódio do VitaliCast, pelo Instagram, pela rádio Boa Notícia. Eu sou Edivaldo Leda e esse episódio está maravilhoso. VitaliCast, sua dose de saúde, longevidade e bem-estar. Hoje vamos mergulhar em um tema que conecta saúde, estética, beleza, simpatia. Nosso convidado de hoje é Rômulo Sgarbini. Sgarbi. Pronto, acertei. Ele que atua em grandes centros como Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Sírio-Libanês, toda a rede do São Luís, São Luís do Itaim, Vila Nova Star, e outros hospitais ali em São Paulo, mas principalmente Sírio e Vila Nova Star. Faz parte aí do grupo lá do Casa Grande, né? Trabalho com o Dr. Carlos Casagrande já 4 anos já, além de estar na mesma clínica, trabalho na clínica Casa Grande, auxilio em cirurgias e entro com ele em outras, e também dou aula, não só aqui em Balsas, que agora eu estou professor da universidade aqui, mas também em São Paulo, no curso do Deep Plane que a gente tem lá. Olha aí, integra saúde, educação e tecnologia. Sim. Obrigado aí pela ajuda, porque é até difícil você falar se fosse falar o currículo também, aí ia falar o podcast todinho só falando o currículo. O currículo ele é vasto, na realidade, porque para chegar como especialista a gente demora, né? Então, assim, é um tempo um pouquinho longo de formação. 6 anos ali de faculdade. Depois disso a gente tem eu fiz particularmente 3 anos de residência em cirurgia geral, depois mais 3 anos de residência em cirurgia plástica, para daí chegar na realização desse sonho que era ser cirurgião plástico. Olha só, maravilha, já a gente vai entender um pouquinho mais disso, mas primeiro seja muito bem-vindo, né? Obrigado. Você é Rômulo Sgarbi. Sgarbi, pronto, agora eu acertei. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Queria iniciar, conte uma breve história aí, né? De onde que surgiu essa maravilha aí pela cirurgia plástica? Então, a jornada, né? Eu falo, sempre sonhei em ser cirurgião plástico, mas da onde vem isso? Vem que eu tenho um primo que é cirurgião plástico e mais velho, eu tenho uma diferença ali em casa de 30 anos entre eu e meu irmão, enfim. E esse primo que era cirurgião plástico era meu espelho de onde eu queria chegar. Eu até já comentei em outros lugares, eu sou filho, minha mãe é advogada, mas é feirante, e por muito tempo ali eu tinha uma família do meu pai que tinha médicos, mas tinha uma realidade ali um pouco diferente, né? Então eu brinco às vezes, eu montei barraca em feira até meus 16 anos, faça chuva, faça sol, tava ali para ajudar, e estudar era o caminho que eu tinha para ter uma qualidade de vida melhor. E claro, tendo espelho em alguém que tinha uma qualidade de vida muito boa do que eu via, né? E aí foi
essa trajetória de muito estudo, né? As pessoas acham que olha para cirurgião plástico ou, enfim, é fácil? Não é fácil. O caminho, a dedicação, ela é muito grande. São muitos anos que você abdica de muitas coisas, principalmente de algo que é mais importante, que é seu tempo e convívio familiar. Então, ser médico e ser especialista, ser cirurgião plástico, demandou aí e me tirou coisas muito importantes também na minha vida, mas para eu chegar até aqui, eu tinha que me dedicar. Então, isso é muito bom. Você faz parte também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Então, 6 anos de faculdade, 3 anos de cirurgia geral, 3 anos em residência em cirurgia plástica. Total, 12 anos. 12 anos. Quando a gente termina, na realidade, a gente ainda tem que prestar uma prova. Advogado. O advogado tem que prestar uma prova para poder exercer a profissão. O médico especialista, ele tem que prestar uma prova também para poder exercer a área da qual ele fez a especialização. Então, ele no final faz uma prova prática, uma prova teórica, uma entrevista, e a sociedade, né, no caso a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, avalia se aquele profissional ele é capacitado de fato para receber esse título. Então, esse é o caminho. Faz o mesmo sentido do que a gente vê bastante, vários médicos que tem um carimbo e na frente tem um RQE, né? E muita gente não sabe diferenciar o que significa, se é outro CRM, o que seria isso? Explica um pouquinho para mim também e para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Então, o RQE é o Registro de Qualificação de Especialista. O RQE ele é dado somente aos médicos que são realmente formados na subespecialidade e foram aprovados perante a sua sociedade. No meu caso, cirurgia plástica, eu presto a prova para a Sociedade Brasileira. Quando eu passo na prova, igual quem recebe, vou citar o advogado, fica mais fácil, é mais fácil de entender. O advogado recebe o número da ordem dos advogados, o médico recebe, além do CRM que ele recebeu quando ele formou, né, que permite que ele seja médico generalista, e quando ele termina a especialização, faz a prova e é aprovado, aí sim, ele recebe o registro de qualificação de especialista, que é o RQE. E esse número é o que mostra realmente se aquele médico ele é qualificado de fato para exercer a atuação naquela área, né? Então, um cirurgião plástico, se ele tiver um RQE, ele é um cirurgião plástico bem formado, ele teve um bom caminho de formação. Um cardiologista, se ele tiver um RQE, ele também foi aprovado e também tem um caminho de formação muito longo. A gente vê muitas coisas aí, nessa velocidade que as coisas estão, as pessoas querendo aprender as coisas num cursinho de final de semana. Então, isso é uma coisa um pouco arriscada, principalmente quando a gente fala de medicina. Doutor, eu tava vendo outro dia uma reportagem que o Brasil é o país que mais tem procura e que mais faz cirurgias plásticas. Isso é verdade? O Brasil só perde para os Estados Unidos. O Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgia plástica, na realidade. A gente vem perdendo ali no ranking ainda para os Estados Unidos, mas é o segundo país que mais realiza, e aí tem vários fatores que influenciam, né? Se a gente for pensar, primeiro, no tamanho do nosso litoral, né? É uma coisa que eu tenho uma exposição corporal muito maior, eu tenho uma vaidade feminina da brasileira muito grande também, então isso coloca a gente num ranking superior de busca. Associado a tudo isso, o Brasil é o principal formador de cirurgiões plásticos, né? A gente vem aí com grandes nomes como o Ivo Pitangui, Dr. Ivo Pitangui, Dr. Carlos Casagrande e outros, Marcelo Araújo, enfim, que são referências internacionais, doutora Vera Cardim, enfim, que são referências internacionais, e muitos médicos que querem ser cirurgião plástico vêm para o Brasil para fazer formação com a gente. Então, juntou uma fronteira, um litoral significativo, a gente gosta de pôr o corpo à mostra. Mulheres vaidosas e homens também hoje em dia, muito vaidosos. Uma boa formação em cirurgia plástica deu a mistura perfeita aí para esse boom de cirurgias plásticas no Brasil. E nesses procedimentos, quais são os mais procurados? A lipoaspiração é um dos procedimentos mais procurados. A prótese de mama e a lipoaspiração, ela vem ali meio... cirurgia das mamas e lipoaspiração, elas vêm meio que numa guerra ali para ver quem fica em primeiro no ranking, né? Se a gente for dividir um pouco isso em masculino e feminino, no feminino a gente tem em primeiro lugar todas as cirurgias da mama. As cirurgias da mama realmente são as pioneiras nas mulheres,
seguida de lipoaspiração. Nos homens, o caminho é inverso. Primeiro é a lipoaspiração, seguido de cirurgia das pálpebras, né? Fazer a blefaroplastia, para abrir um pouco mais o olhar, ficar com um olhar mais bonito e menos cansado. E aí quer dizer que você então faz geral, rosto, corpo... Opero todas as áreas. Claro, para balsas eu tenho algumas, não digo limitações, mas umas ponderações de cirurgias que hoje, até o momento, por uma questão estrutural, eu opto por não operar, principalmente por segurança do paciente. A segurança do paciente está em primeiro lugar. Se eu não tenho uma segurança suficiente naquele procedimento para entregar para o paciente, se ele tem alguma chance de complicação e eu não posso depois, não consigo tratar por falta de recursos, esse procedimento eu evito de operar aqui em Balsas. Mas eu vou te falar que isso é 20% da gama de cirurgias que dá para realizar aqui em Balsas. Mas as principais você consegue fazer aqui? Lipo HD, abdominoplastia, tirar aquela gordura do abdômen, cirurgias íntimas femininas, né, diminuição dos pequenos lábios, cirurgias de pálpebra, cirurgias de orelha, pequenos liftings na realidade, grandes liftings de face total, aí não, e outras, correção de cicatrizes, enfim. O local onde você faz esse procedimento, né? Certo. Você disse que faz alguns que a cidade já não suporta, mas o local que você faz é clínica, credenciado, hospitais, tem todo um preparo, acredito, né? Vamos lá. Nunca opere num consultório, isso é a máxima de qualquer cirurgião responsável. Cirurgia é para ser feita no centro cirúrgico. O centro cirúrgico, ele é em hospital, certo? Claro, é uma correção, é algo, só uma sutura de um ponto que abriu, é uma outra coisa. Mas uma cirurgia, ela deve ser feita num ambiente controlado. Toda cirurgia, ela possui riscos, né? As pessoas acham, cirurgia plástica é que mais tem riscos. Não. Parto, cesárea, tem muito mais risco de complicação do que uma cirurgia plástica, né? A cirurgia tem que ser feita em ambiente seguro. Quando eu digo que tem algumas cirurgias que eu não faço, são porque tem tecnologias, por exemplo, para fazer uma face total a gente faz por vídeo, né? E tem todo um descolador, um material de vídeo, porque não fica pontos, a gente não abre o front. Então, por conta de tecnologia, essas cirurgias eu prefiro não falar de fazer aqui, porque eu não tenho esse material hoje, né? Mas em questão de segurança, opero hoje no Centro Mais, certo? É o local que está mais bem equipado, pelo que eu vi. Algumas pessoas brincam assim, você veio de São Paulo, como é que foi chegar aqui e deparar com esse hospital? Tem uma mudança de realidade significativa quando a gente fala em estrutura do Sírio e do Einstein para Balsas, né? Assim, são os 5 maiores hospitais da América Latina. Não dá pra gente querer que tenha o mesmo, que sejam iguais quando eu cheguei. Mas a gente trouxe para cá tudo que era possível em tecnologia para trazer segurança para o paciente e ofertar para esse paciente a mesma qualidade cirúrgica que eu oferto em São Paulo. Então, a Centro Mais é um lugar que já tinha uma boa quantidade de equipamentos para a gente operar. E, além disso, segurança do paciente. Bota pneumática, não tinha aqui. Se opera um paciente sem bota pneumática, tem um risco muito maior de trombose e TEP. A gente trouxe de São Paulo. Isso é uma bota mesmo? É uma bota que fica fazendo compressão de ar na hora da cirurgia. Você já viu história de paciente que teve trombose ou TEP depois que operou, né? Por quê? Ficou muito tempo parado. Isso estagnou ali o sangue, pode fazer um trombo e esse trombo gerar essa trombose ou esse TEP. Então a gente tem um equipamento que é justamente para diminuir a possibilidade disso acontecer. Manta térmica, né? Tem cirurgias como a lipo, o paciente está despido, fica muito tempo, uma cirurgia ali de 6, 7 horas muitas vezes. A gente precisa de algo que aqueça o paciente, mas não pode ser qualquer coisa. Então, a manta térmica, ela vai aquecer o paciente, evitando que ele tenha hipotermia. Então, isso para segurança de paciente. Além disso, um aspirador suíço, o mesmo que eu tenho no Sírio, uma dela, que é top de linha que a gente tem, e é o que eu uso lá, então a gente trouxe para cá, um Vibrolipo para fazer lipoaspiração, um Morpheus, um Body Tight, umas 10 caixas cirúrgicas, cirurgia de mama, cirurgia de abdômen, cirurgia de tudo que era possível e algumas outras coisas ainda ali de investimento. Nossa, está bem preparado mesmo, verdade. A gente conversa muito com médicos aqui
E aí a gente, cada vez eu fico bem mais satisfeito. Eu não sabia assim que tinha todos esses preparos aqui em Balsas. Cada vez está melhorando muito. Doutor, mas aqui surgiu lembrando que esse dado que eu olhei outro dia, né? Lá você comentou sobre o litoral, né? Certo. E acontece muito pelo litoral. Certo. Mas lá tinha comentando sobre outro assunto, que o pessoal procura muito as cirurgia porque tirei uma foto, quero ficar parecido igual fulano, usei o filtro de fulano, fiquei bonito demais. Vamos entrar então na era das redes sociais, né? É um tema que eu tenho abordado um pouco nas minhas redes sociais, inclusive, que é isso também gerou um boom de busca de procedimentos cirúrgicos, procedimentos estéticos, na verdade, cirúrgicos e não cirúrgicos, né? Toxina botulínica, preenchedor, bioestimulador. O que aconteceu muito, que a gente verificou nesses últimos anos, é a existência de uma pandemia que fez com que a gente se isolasse e se comunicasse por vídeo, né? Por autoimagem, por selfie. Eu falo que hoje nenhuma mulher mais tem espelhinho na bolsa. Verdade. Antigamente todas tinham. Hoje elas têm a tela do celular. Bota na câmera e se olha por ali. Só que esse se ver pela câmera a gente já tem. Primeiro, uma distorção de imagem pela própria lente, dependendo da distância que eu estou do meu braço, do rosto, enfim. Segunda coisa que eu vou ter ali é um número excessivo de filtros hoje em dia. As pessoas não se olham mais como elas realmente são. Elas se olham através de filtros, né? Antigamente isso era exclusivo de celebridades, pessoas que saíam em capas de revista e tal. Hoje não. Eu tirei uma foto. Tô com uma espinha aqui, eu tampo a espinha. Eu tô com uma olheira, eu vou lá e tiro a minha olheira. Achei que meu nariz tá muito largo, afino. Achei que tá fino, alargo. Achei que tô fraco, fico forte. Eu lembrei até, tá interrompendo um pouco, eu lembrei até esses vídeos aí do YouTube. Ei, o cara chega com o celular, eu tô atrás desse vendedor aqui. Não sou eu. É bem isso. A quantidade de filtros, ela é muito grande. E essa visualização por aquela imagem de filtro, né, que eu me vejo ali, ó, eu me reconheço naquele ser que tá com filtro. Quando eu olho no espelho, eu não me reconheço. E aí, por esse motivo, eu tenho uma busca grande de procedimentos estéticos e não estéticos, principalmente os faciais. Os corporais aumentaram bastante, mas os faciais, a gente teve um boom, um salto significativo pós-pandemia. Mas isso é um problema também, né? Se por um lado bom, eu posso melhorar, e eu falo que sempre você tem que encontrar a sua melhor versão, né? Se identificar, olhar no espelho e gostar do que você vê, eu também digo que tem que tomar cuidado, porque isso levou a um quadro de comparação excessiva, de filtros excessivos e de busca, muitas vezes, irreais, de resultados irreais, sejam em cirurgias, sejam em procedimentos. Já aconteceu alguma vez de chegar com a foto e, doutor, quero ficar desse jeito, parecido com essa pessoa. Já e você chegar, olha, explicar e não ter o caso, não ter como, né? Porque não existe, tem vezes que não tem como. Eu brinco que assim, primeiro, quando a paciente, doutor, eu posso te mostrar uma foto? É muito comum. Eu posso mostrar uma foto de como eu quero minha mama? Mostrar a foto tá permitido. O que eu já te digo de antemão é que eu não vou te deixar com o resultado da foto, né? Eu vou te deixar com o seu melhor resultado. Eu vou entender na foto que você está me mostrando qual é o seu desejo, né? Qual é a imagem que você idealiza. Mas não é essa que eu vou te entregar. Eu vou te entregar aquilo que eu consegui dentro do que é melhor para você, né? Muitas vezes tem uma paciente que tem 1 metro mais baixinho, 1,50 m, e quer colocar uma prótese de 500 ml. É desproporcional, né? A gente, como cirurgião, tem que saber olhar e ver a simetria do corpo, a harmonia do corpo, isso é importante, né? E dizer para o paciente, olha, o seu biotipo não é esse. Eu vou te trazer uma mama linda, condizente com o seu biotipo, né? Todo mundo tem a sua beleza. Não existe isso, assim. Acho que uma coisa que melhorou muito nesses anos foi sair um pouco daquele padrão de beleza. E, claro, a gente cita mais o feminino, mas o masculino também tem muito disso. Daquele padrão de beleza que a gente tinha de corpos femininos. Loira, peitão, bundão, magra, né? Cabelo liso. Enfim, tinha um padrão ali a ser seguido. E as meninas muitas vezes sofriam por conta disso. Hoje a gente tem uma pluralidade muito maior de belezas e acho que isso tem que ser valorizado. E nesse ponto é buscar a melhor versão de você, não é a comparação com o vizinho, né? Então isso é importante.
sempre nessa situação você consegue converter, conversar, convencer ela ali. convencer. A função do cirurgião plástico, às vezes, é assim, eu falo que é ser uma fada madrinha, realizar o sonho, mas também é ser um padrasto ruim e podar a ideia, né? De saber chegar, alinhar a expectativa com o paciente. Acho que a coisa mais importante que tem numa consulta de cirurgia plástica, e eu falo que a primeira consulta sempre é muito importante, porque é onde eu vou te conhecer, onde eu vou entender os seus medos, e muitas vezes esses medos e esses anseios, eles têm um fundo psicológico muito maior, né? E claro, é ali que eu vou entender qual é o seu sonho, o que te motivou a ele, e alinhar se isso é possível ou não. Se ele não for possível, e muitas vezes, assim, eu tenho um índice muito baixo, graças a Deus. Eu trabalhei numa operadora com mais de 3.000 próteses realizadas, para você ter ideia, 3.000 pacientes colocando prótese de mama. Meu índice de reclamação era muito baixo, ínfimo, comparado com outros colegas. Por quê? Justamente porque eu alinhava muito bem a expectativa com o paciente, e quando eu sentia que a nossa expectativa não se alinhou, eu falava, olha, eu prefiro não te operar, porque eu não vou conseguir te entregar esse resultado. Eu acho que é muito honesto você dizer, olha, isso eu não consigo. Pode ser o seu sonho, mas eu não consigo. Se você tiver alguém que você saiba que consiga realizar, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro não te operar porque eu vou te deixar frustrada. Esse resultado eu não te entrego. Então eu sempre alinhei muito bem a expectativa e a realidade. Isso posso e consigo, isso eu desejo, mas não é alcançável nesse procedimento ou nessa cirurgia. Perfeito, doutor, perfeito. Se todo paciente conseguisse entender, né? Não é fácil, não acho que todos entendem ou todos aceitam isso, não. É um pouquinho complicado às vezes. Doutor, agora voltando um pouco para... tem a lipoaspiração, tem a lipo-HD, né? Tem a lipo, a gente vem com essa... Existia a lipoaspiração, um procedimento. E aí, nos últimos 10 anos, 7 anos, houve o desenvolvimento da técnica de lipo-HD. Ambas são lipoaspirações, né? Lipo-HD, High Definition, lipo 4K, cada um inventa um nome, mas é lipo de alta definição, né? Ou LAD, muitas pessoas chamam de LAD. É uma lipoaspiração. A lipo convencional e a lipo HD, qual a diferença delas? A lipo convencional, eu vou retirar a gordura e vou moldar, vou esculpir um corpo, obviamente, mas eu não vou criar estruturas falsas, vamos dizer assim. Eu vou tirar volume e te dar contorno. Ponto. Na lipo HD, quando a gente fala, muitas vezes eu vou criar, e eu acho que é o mais conhecido e mais característico, é o abdômen, né? Tanquinho, né? Que assim, eu vou criar um abdômen tanquinho com gordura, enxertando gordura na paciente. Essa técnica de enxertia, ela já existia, a gente já enxerta bumbum há muito tempo. A gente, mama e bumbum, a gente já enxertava. Mas a gente começou a ver que a gente poderia usar em outras regiões para trazer um volume um pouco maior, uma definição um pouco maior. Eu brinco que tem alguns casos que, assim, eles ficam excessivos, né? Teve o caso da Bruna, que é a esposa da Ludmilla, recentemente, que engravidou, ela tinha feito uma lipo HD, e aí na gestação ela estava com o abdômen de grávida e cheio de gominhos, né? Por quê? Porque ela fez algo que não era real. Então, a lipo HD, ela tem uns limites também, justamente por isso. Porque eu vou trazer contornos que não são reais. Então, muito bem. Vamos falar um pouco sobre os mitos e as verdades, né? Okay. Muita gente vai fazer porque quer emagrecer, né? É mais comum. Esse é o maior mito que existe de uma lipo. E o paciente que chega no meu consultório e fala: doutor, eu queria fazer uma lipo, eu tô me sentindo gordo, eu queria emagrecer. Fala: olha, lugar errado, né? Vamos primeiro emagrecer, chegar no corpo, chegar no peso que você deseja, e depois a gente vai esculpir esse corpo, né? A lipo não tem por objetivo nenhum emagrecimento. A lipo tem por objetivo trazer um corpo muito mais bonito, certo? Ele vai esculpir realmente. Quando eu brinco, a lipo para mim é a minha cirurgia que eu mais amo fazer, porque é isso, a gente tá ali, trabalho de artesão, eu acho isso muito bonito, você esculpir um corpo realmente, mas ela não emagrece.
certo? Agora, a maior verdade, se a gente fosse falar em relação a isso, é que muitas vezes eu vou trazer um resultado de academia de 10 anos que eu não vou conseguir em uma cirurgia ali de 8 horas. Então, se a maior verdade que eu tenho é essa, eu te entrego resultados que a academia não vai te entregar, né? Mais uma pergunta que não quer calar. Pode voltar novamente como era a pessoa? Tá. Todo paciente quando faz a lipo tem essa falsa sensação que não vai engordar, né? Que aquelas células não vão aumentar novamente. Isso é um mito também. Eu posso engordar numa pós-lipoaspiração, sim. Então é importante, quando a gente está triando o paciente, entender e orientar muito bem. Olha, a lipo vai te trazer contorno, mas se você não continuar fazendo dieta, não fizer atividade física, obviamente você vai engordar, né? Porque o processo de emagrecer e engordar nada mais é do que o aumento da minha célula ou diminuição da minha célula, da própria célula, né? Eu não estou aumentando o número de células de gordura, certo? Eu tenho aquelas células de gordura que quando eu engordo elas aumentam de tamanho, quando eu emagreço elas diminuem de tamanho. Quando eu lipo, eu tiro muitas células de gordura embora, mas eu continuo com células de gordura ali, certo? A gordura é essencial para o corpo sobreviver. Pequena quantidade, claro. Mas, então, essa célula inchando, eu posso voltar a engordar sim. E pode fazer novamente? Pode fazer mais de... Fiz uma paciente recentemente que foi uma lipo quaternária. Ela já fez 4 lipos. 4 lipos. Aí eu falei pra ela que pelo amor de Deus, essa é a última. Claro que cada vez que eu reopero esse paciente, eu tenho uma cirurgia mais difícil, mais complicada, porque cada vez que eu opero, eu gero fibrose, gero resistências maiores dos tecidos, então tem chance de complicações maiores. Pedi pra ela, pelo amor de Deus, pra ser a última lipo dela. Tem muita gente também que tem medo de fazer, até por questão do umbigo, né? Tem algumas que fica muito estranho. O umbigo, principalmente, a queixa do umbigo vem da abdominoplastia. A lipo, em geral, alguns pacientes que fazem lipo falam do umbigo triste. Hoje a gente já tem tecnologias de retração de pele, inclusive em balsas, que é o Morpheus e o Body Tight, que a gente utiliza em toda a cirurgia de lipo que a gente faz. Para quê? Para estimular colágeno, e esse estímulo e reorganização das fibras, tanto de colágeno quanto de elastina, para a gente fazer com que essa pele retraia e volte, vamos dizer assim, a colar no corpo, né? Não fica aquela pele flácida. Isso diminuiu muito a incidência de umbigo triste pós-lipo, certo? Mas isso é um procedimento... Toda lipoaspiração minha hoje eu associo tecnologia. Eu não faço mais lipo em nenhum paciente, só lipo pura. Claro, é pequeno volume, é uma outra coisa, mas quando a gente está falando de uma lipo corporal, é lipoaspiração com tecnologia. Senão eu aspiro, mas aquela pele vai ficar frouxa, vai ficar flácida. E aí trazemos esse aspecto de umbigo triste, essa queixa existente. Com essas tecnologias, isso deixa de existir significativamente. Agora, a queixa usual do umbigo de muitos pacientes é após a abdominoplastia. Ou que o umbigo ficou muito pequeno, ou que a cicatriz do umbigo ficou feia. Isso tem uma tendência maior de acontecer. Então... Aí aquela pessoa que quer economizar, vai no mais barato... O mais barato é meio complicado. É delicado a gente falar de ser mais barato. Cada profissional tem o seu preço. Mas aí eu vou te dizer, se você vai fazer um procedimento que você está colocando a tua vida na mão de alguém, coloque na mão de alguém que seja capacitado. A formação tão extensa de 6 de faculdade, mais 6 de residência, ela não é por brincadeira, né? É pra gente poder viver situações e aprender a lidar com aquilo e a corrigir complicações e a tratar o paciente, ou seja, uma formação longa, certo? Que te capacita para exercer uma profissão, além de diversos cursos que a gente continua fazendo de atualização, congresso, enfim. Quando a gente fala de algo mais barato, e aí a gente tem os dois caminhos, tanto o caminho cirúrgico quanto o não cirúrgico, e a gente vê muito ultimamente esse boom de procedimentos por profissionais não médicos, tem que tomar muito cuidado. Você está colocando o teu rosto na mão de alguém, você está colocando o teu corpo na mão de alguém, e se tiver alguma complicação, essa economia pode custar caro, e nada mais caro do que você pagar ali com a própria vida, né? Então isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Além dos procedimentos, você faz também procedimento não cirúrgico, né? Faço também. Então, toda essa parte de cosmetologia, né, cosmiatria,
botox, preenchedor, bioestimulador, preenchedor de bumbum, bioestimulador corporal, Morpheus, somente Morpheus também. E além disso, a gente trouxe para cá uma coisa que é inovação. Chegou esse ano no Brasil e a gente já trouxe para Balsas, que são utilizar células-tronco para fazer tanto rejuvenescimento quanto tratamento capilar. Então a gente pode utilizar do seu próprio organismo para regenerar, para voltar a ficar mais jovem. Isso é a última palavra em tecnologia hoje. Falando um pouco na tecnologia, né? O que tem para surgir ainda na frente? O que tem de medicina regenerativa que está se falando, começando a se falar, né? Quando a gente fala então de células-tronco, esses exossomos ou nanofet, enfim, já são realmente o passo evolutivo que a gente está tendo da medicina. A medicina tem caminhado para caminhos muito naturais, né? A naturalidade dominando. Na plástica, a gente fala que acabou a onda do peitão bundão, né? Todo mundo quer ter um peito bonito, uma bunda bonita, harmônico, mas nada né? Nesse caminho vem junto a medicina regenerativa, que é eu poder fazer com que o meu corpo se reprograme e rejuvenesça ou envelheça de uma outra forma, num processo mais lentificado, ou que o meu próprio corpo me cure de alguma doença ou de alguma infecção, de alguma afecção que eu venha a ter. Então esse é o caminho mais tecnológico que a gente vê. A gente já vê curas para doenças que a gente nem imaginava até pouco tempo atrás. E na estética, esse boom atual é a medicina regenerativa. Assim, as células-tronco, imagina, eu tiro o seu sangue, processo ele, separo o PRP que as pessoas já utilizavam da hemoglobina, pego esse PRP, reprocesso ele no equipamento e aí eu chego na fração estromal da vesícula, ou seja, na parte mais pura da célula-tronco. E eu aplico essa célula-tronco em você. Então, se eu vou aplicar no rosto, por exemplo, ele vai entender que é rosto, né? Células-tronco, elas são pluripotentes, ou seja, elas se diferenciam em todos os órgãos ou estruturas ou tecidos que eu preciso, né? Saiu de uma única célula-tronco, se tornou um corpo inteiro. Então, ela entende que, por exemplo, que é cabelo, quando eu coloco no cabelo, e vai entender, esse cabelo tá ralo, tá com poucos folículos ativos. Então ele começa a entender que ali é cabelo e ele começa a fazer o quê? Eu preciso reorganizar e rejuvenescer isso daqui. Eu vou ter folículos mais fortes no cabelo, eu vou ter um aumento do número de fios, e mais do que isso, eu tenho a devolução da coloração do cabelo. O cabelo volta a ficar. Quem tá com cabelo branco, por exemplo... No caso meu, né? Olhando pra ti, me lembrei disso. Ela acaba devolvendo uma coloração pro cabelo novamente. Então, é o avanço que a gente tem na tecnologia. Agora, tô me perguntando aqui, no caso, será se isso é bom ou ruim pra você? Não, eu acho que nunca é ruim, né? Para bons profissionais... Claro que eu quero que você se recupere muito mais rápido de um procedimento, então células-tronco utilizadas pós-procedimentos faz com que uma recuperação laser de CO2 que demorava muito mais, se recupere em muito menos tempo. Claro que a gente quer uma evolução boa, principalmente para doenças, né, que é uma questão significativa, mas para minha área eu acho que não vai faltar mercado, eu acho que vai continuar, todo mundo vai continuar buscando beleza, ou emagrecer, ou fazer uma lipo, ou colocar um peito, ou tirar um peito, isso não vai, eu acho que ainda não me preocupa muito, não. Doutor, e para você falar, para quem está nos assistindo, nos ouvindo pela Rádio Boa Notícia, que está pensando em fazer um procedimento. Certo. Que dica você fala para essa pessoa? Bom, primeira coisa, procurar um profissional qualificado, né? A gente bateu tanto aqui na tecla em relação à segurança do paciente, de colocar minha vida, meu rosto, meu corpo na mão de alguém que seja um profissional qualificado, né? Como que eu vou verificar? Buscando, se for um médico, se ele tem RQE naquela especialidade. Então, se ele se apresenta como cirurgião plástico, procura lá no Google, entra no Conselho Federal de Medicina e busca o RQE daquele profissional. Se ele tiver o RQE, Registro de Qualificação de Especialidade, ele é um médico que realmente tem uma formação muito boa e deve estar apto para realizar aquele procedimento. Se ele se declarar cirurgião plástico, você procurar no RQE que ele não possui registro, bom, ele não é cirurgião plástico, né? Ele não passou na prova, ele em tese não está apto para realizar procedimentos da forma correta. Então, primeiro ponto,
é esse. Segundo, eu vi que esse médico ele é realmente um médico que possui registro de especialidade. Aonde ele atua? Aonde ele opera? Ele opera em hospital, ele opera em clínicas, tem um histórico dele, né? É sempre importante pesquisar sobre para quem você vai estar entregando a tua vida, certo? Eu tenho conhecidos que já operaram com ele, eu tenho uma referência sobre isso. É sempre importante essa troca e essa busca, porque barato muitas vezes sai caro. Então, se você vai entregar o seu bem mais valioso, faça isso de forma correta, né? É o mais importante. Lembrei agora, nesse exato momento, eu estava hoje pela manhã conversando com uma cliente, e aí ela sentou e eu perguntei pelo irmão dela, como é que ele estava, e aí ela... Edivaldo, ele aceitou a consultar com o médico, depois de muita luta, que ele é um rapaz bem inteligente, diz que ele pesquisa a vida do médico todinho, vai no site do CRM, vê o que é que ele já fez, e aí se for, ele disse, quando é pra levar ele no clínico, ele diz assim, não, eu sei mais do que ele, porque realmente ele é muito inteligente, né? Sim. E aí ele viu o médico lá, que o médico foi formado em escola pública, não querendo desmerecer as outras, mas assim, escola pública, tem RQE, além do RQE, participa sempre de congressos internacionais, nacionais, tem várias especializações, aí ele aceitou consultar com ele. E aí diz que com ele tá tomando até as medicações agora. É isso, ele é inteligentíssimo e está fazendo a coisa da maneira correta, pesquisando sobre o profissional. Isso é muito importante. Então, verificar a vida, e não é só verificar na rede social, né? As pessoas muitas vezes procuram verificar o paciente, verificar o médico na rede social do médico. É o que é mais comum hoje, né? Buscando antes e depois, buscando não sei o que, vendo quem que ele, né? Quantos seguidores ele tem. Isso não classifica ninguém entre bom e ruim, nem merecendo para mais, nem desmerecendo para menos. Mas muitas vezes ali tem muitas informações que as pessoas manipulam. Eu particularmente até evito muito de postar antes e depois. Não porque eu não tenho bons resultados, mas primeiro, eu estou expondo o meu paciente, né? Eu mostro antes e depois sempre na consulta. Sempre. Na consulta, comigo ali, olha, esses são meus resultados, esse é meu paciente, não sei o quê. Eu deixo de expor paciente que muitas vezes não quer ser exposto, né? Eu sei que hoje tem um boom de exposição, todo mundo gosta, tal, mas muitos pacientes não gostam e até preferem, olha, veio no consultório, viu os resultados, não tem nada maquiado, não tem nada as fotos são feitas no ambiente correto, da forma correta, para que também não tenha nenhuma distorção de imagem, né? Do mesmo jeito que as pessoas hoje manipulam a imagem de si mesmo para se ver e para postar, tem profissionais que também vão ali manipulando imagens para postar, para ganhar mais pacientes de forma errada, na realidade. Agora uma pergunta, vamos lá, mais pessoal. Sempre, todas, pode mandar. Quais procedimentos você já fez? E cirúrgico nenhum até hoje, nunca quebrei nada, eu era uma criança muito comportadinha, você tava na frente, sabe, primeiro de turma, meio da turminha dos nerds e tal. Pra você ter ideia, até os 4 anos eu pedia pra minha mãe se eu podia sentar no chão. Você vê como eu era bem filhinho de mamãe, aquele negócio assim, né? Mas de estética eu já fiz bastante coisa. Bom, eu faço Botox desde os meus 28 para 29, hoje eu tô com 37 anos. Eu já fiz laser fotona, né, para bioestímulo. Eu já fiz microagulhamento com radiofrequência. Eu já fiz Sculptra, que é bioestimulador. Já preenchi esse queixo, ele não é meu queixo é bem lá para trás, esse queixo aqui ele é montado, tá bom? Mas é isso. Eu faço muitas coisas e eu brinco com o paciente que me procura, eu falo, olha, envelhecer é um processo contínuo. Tá? E eu falo que eu fiz sem problema, eu mostro foto minha de antes e depois também, não tem problema, mas a gente vai fazer com parcimônia, vamos ver o que dá para melhorar, mas sem mudar teu rosto também, né? Sem te desconfigurar. Você deve ter visto que teve uma onda aí de demonização facial, né? As pessoas colocando coisas demais, fazendo demais. Todo dia aparece uma, né? Todo dia aparece. Tem uma subcelebridade nova que tá estranha, né? O Eduardo Costa, eu falo que é o campeão agora, que tá com a cara da Xuxa, né? Então, você tem que saber o que fazer sempre. Botox, por exemplo, eu faço a cada 8 meses eu faço meu Botox. Uma vez por ano eu faço um estimulador no rosto. Uma vez por ano eu faço um laser para clarear. Então, você vai sempre fazendo, né? Você não precisa fazer tudo junto. Faz uma coisa aqui, faz um Botox hoje, dá 2 meses, passa em avaliação,
vê com o teu médico, dermatologista ou cirurgião plástico. Vale a pena a gente colocar um pouquinho de Sculptra ou Eleva, bioestimuladores? Vamos colocar, olha, meu malar, meu queixo não tá bem marcado, eu queria que... Vamos fazer, mas assim, você vai pontuando as coisas. Meu lábio tá fino, vamos aumentar um pouquinho esse lábio. Mas de forma gradual, sempre, né? Você envelhece menos, isso é mais interessante. E os homens vêm aderindo bem, vêm aumentando o número? Aqui em Balsas eu ainda tenho uma certa resistência de pacientes masculinos, tá? Em São Paulo isso já não acontece. Comum. Em São Paulo a gente tem uma demanda boa de pacientes. Bom, tanto para fazer botox, mas nunca querem que ninguém saiba. Isso é uma verdade, assim. Nessa parte é nem um homem nem a mulher. Muitas mulheres querem mostrar que fizeram e tudo mais. Os homens já não. Passam, fazem. Botox é o campeão da busca. Tô falando aí de não cirúrgicos, né? Botox é o campeão, certo? Botox, e aí laser. Em São Paulo a gente tem um laser fotona, então tem muitos lasers que eu não deixo um rosto tão marcado assim pós-procedimento, tem um downtime bem curto e esses pacientes procuram para realizar. Mas espero quebrar essa barreira aqui em Balsas, né, de fazer mais procedimentos em homens aqui. Eu já tô nessa fila. Vamos lá, vai ser uma honra de receber. Doutor, eu sei que todo procedimento que você faz é uma excelência, né? Mas aí conte um pra gente que marcou. Nesse período que eu fiquei numa operadora, foram mais de 3 mil mulheres operadas em prótese, então eu tive vários relatos e presenciei vários pacientes que acordam chorando porque a hora que percebem que estão com a prótese colocada, aquilo era um sonho de vida, muitas vezes. Pacientes transexuais que nunca se identificaram com o corpo que tinham, fizeram um processo de transição de gênero e na hora que faltava mama, né? A mama é o ponto mais feminino que existe, né? Para mulher isso tem um significado absurdo. Eu falo, na época que eu fazia geral, tinha que avaliar uma paciente nua, por outro motivo, né? Eu fazia cirurgia geral na época e ela tinha que ficar nua, ela nunca tampava a região vulva e vagina, ela tampava a mama. Era isso daqui que ela fazia, certo? Porque a feminilidade dela tá aqui, tá na mama. Então, para as mulheres isso, e para uma mulher trans, a mesma coisa. Recentemente eu tive uma paciente jovem, 20 e poucos anos, que não usava biquíni. Ela não usava biquíni. Magra, e ela não usava biquíni, ela viajava com família e tudo mais, ela usava camisetão, maiô e camisetão, sempre, camisetão na praia. Ela falou, olha, eu não uso biquíni porque eu não gosto. E ela tinha umas dobras nas costas, ela chamava aquilo de bulldog francês, né? Ela tinha umas dobrinhas nas costas, porque ela tinha sido um pouco mais gorda antes, tinha emagrecido. E aí a gente fez lipo com Morpheus, Body Tight, todas as tecnologias de retração de pele e tudo mais. E aí no retorno, a família me contou que o primeiro churrasco que fizeram na piscina, em 60 dias, ela só andava de biquíni pra lá e pra cá, assim, que ela não tirou o biquíni de nenhuma forma. Então, a estética, a cirurgia estética, ela vai muito, muito além do que as pessoas acham desse lugar, senso comum, muitas vezes, de desnecessário, né? De algo supérfluo. Faz parte da saúde emocional, né? O professor Pitangui falava que cirurgião plástico ele é um psicólogo com bisturi nas mãos. E é a frase mais verdadeira que existe. Verdade. A gente lida com dores, com sofrimentos, com angústias, com traumas muito maiores. O desejo de fazer um procedimento, ele tem sempre algo muito maior por trás, né? Eu falo muito para meus pacientes, você tem que fazer algo por você. Eu me olhei no espelho, eu não estou gostando do que eu vejo, sim, é o momento de eu operar e vou melhorar o que eu tenho. Agora, em nenhuma hipótese também opere por um desejo do outro, né? Meu marido diz que eu tenho que operar, meu filho diz que eu tenho... Você se olha no espelho, você se reconhece do jeito que você está, você gosta daquilo, não tem que operar. Você tem que operar quando aquilo te incomoda, mas é para você. Não é para os outros, né? Claro que a gente vive numa sociedade que o olhar do outro é muito importante, a gente vive numa sociedade, num momento de redes sociais, onde a comparação, né, se tornou um vício, mas lá no fundo, a essência mesmo é operar para você, né? Buscando a sua melhor versão, se identificando com o que você vê quando você olha para o espelho. Isso é o mais importante. Doutor, resumindo nossa conversa, nosso bate-papo, para deixar um recado bem importante para quem está nos assistindo e nos ouvindo, qual seria esse recado? Bom,
Primeiro, sempre se valorize e busque se reconhecer na frente do espelho. Isso é o mais importante. Goste da imagem que você vê. Se ela te desagrada por qualquer motivo, a gente está aqui para te ajudar, mas com parcimônia, da forma correta e principalmente com segurança. Isso é um ponto essencial para mim antes de operar ou de avaliar qualquer paciente, é ofertar segurança para o meu paciente. Nada vale mais do que a vida de uma pessoa. Então, acho que seria isso para mim, a coisa mais importante que tem. Doutor, foi bem enriquecedor aqui nossa conversa. Você trouxe uma enxurrada aqui de informações. Obrigado. Fico feliz com o convite. Estou à disposição. Eu estou ficando agora, né? E aí, só aproveitando o gancho, já que você colocou, as pessoas tinham muito medo de operar em Balsas, né? Um deles era por uma questão hospitalar, as pessoas tinham desconfiança em relação a isso. Não precisa ter. Balsas é um ambiente seguro para operar, sendo feito de forma correta. Segundo ponto, eu não vou operar você e vou embora, né? As pessoas falam, o Dr. Rômulo tá morando aqui ou não tá morando aqui? Eu tô 15/15 ainda, né? Eu tô de mudança para Balsas, por questão pessoal, enfim. Tô casado, preciso, né? Mas hoje eu fico 15 em São Paulo, 15 em Balsas, para ter tempo hábil de chegar, operar o paciente, ver todo o pós-operatório dele e sair daqui tranquilo, né? Que esse paciente está bem. A nossa equipe tem um outro médico cirurgião, Dr. Thiago Feitosa, que me auxilia, que é um ótimo cirurgião e, óbvio, numa necessidade ele vê o paciente para mim, mas eu tô aqui, né? O paciente não achar que, eu tô desassistido, eu fui operado e o meu médico foi embora. Não, nenhuma hipótese. Continuo em Balsas, só que nesse intervalo 15 lá, 15 cá. Bem importante você colocar esse assunto, né, doutor? E para quem quer uma consulta com um especialista, fazer um procedimento com um especialista como você, como que faz? Bom, eu estou em Balsas, então, quinzenalmente, durante 15 dias. Atualmente, a clínica, o espaço Dr. Rômulo Sgarbi, está dentro da Prontomed, a clínica que fica ali atrás da Praça da Igreja, ali onde tem o festejo, certo? A gente está reformando 2 salas, ampliando ainda mais para receber melhor o paciente. E aí, pode fazer contato diretamente com a Prontomed, mas pode fazer contato. Posso falar telefone? Com certeza, fique à vontade. No telefone 99123 3303. Muito fácil. 991233303. Fácil de gravar. E também nas redes sociais, @Rômulo Sgarbi. Não é doutor, não é Rômulo Sgarbi. Era o meu Instagram pessoal, que eu transformei em profissional e fica uma coisa só, que eu não dava conta de fazer um Instagram para profissional, um Instagram pessoal, achei um tumulto, falei, é tudo a mesma coisa, então é a mesma pessoa, vamos seguir por aqui. Pessoal, então é isso, que ficou mais um episódio do VitaliCast. Você que nos acompanha pelo Instagram, pela rádio Boa Notícia, fez sentido para você, sabe de alguém que precisa de um acompanhamento, de uma cirurgia com um profissional, encaminha já para ele, não deixe ele passar sem conhecer o Dr. Rômulo. Dr. Rômulo, mais uma vez, muito obrigado. Te agradeço mais uma vez o convite. Estou à disposição, tanto para essa entrevista quanto que precisar aqui em Balsas, viu? Pessoal, então é isso. Até a próxima.